Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. A benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino, desdobrando as páginas do Evangelho, tem ocasião de nos narrar que naquela tarde, quase noite, no alto do Monte Tabor, encontrava-se Jesus, acompanhado de 3 dos seus apóstolos, Tiago Maior, João e Simão Pedro. Ali eles trocavam experiências, contemplavam a beleza da natureza, buscavam o contato com o Criador. Logo que a noite caiu e a madrugada chegou, os apóstolos adormeceram e acordaram assustados com uma certa luminescência. Jesus resplendia em luzes e junto dele haviam 2 espíritos, 2 mortos, Moisés e Elias, que retornavam para poder dialogar com o meigo Rabi. E essa experiência marcou profundamente o coração daqueles 3 apóstolos, de maneira que ficaram tão envolvidos com aquelas emanações que desejavam ali permanecer. Quando o dia amanheceu e Jesus disse que já é a hora de retornar, eles perguntaram: mas por que não podemos aqui nos demorar? Porque aqueles que não podem subir até nós nos aguardam. E eles descem então à encosta do Monte Tabor. Jesus, que conhece profundamente a todos nós, naturalmente já sabia o que estava acontecendo. Lá embaixo, no sopé do monte, os 9 apóstolos, durante toda aquela madrugada, estavam muito aflitos. Um pai havia trazido à presença dos seguidores de Jesus o seu filho, que era epilético. Ora caía no fogo, ora caía na água. Ao cair no fogo não se queimava, ao cair na água não afogava, mas se debatia, babava sangue. E o desespero invadiu o coração daquele pai que desejava que o seu filho pudesse ser curado. Escutando falar de Jesus, o pai aflito, carregando nos seus braços fortes o rapazote, leva o filho para que o mestre pudesse curá-lo. E como Jesus ali não se encontrava, apenas os 9 apóstolos, os seguidores de Jesus, que já haviam escutado da boca do meigo Rabi, que eles poderiam fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais, logo, decidiram colocar em prática tudo aquilo que haviam aprendido com o Nazareno. E não demorou muito para que um dos apóstolos, Judas Iscariotes, pudesse estender a mão em direção àquele rapazote que foi colocado ali ao chão pelo seu pai, e em alta voz bradou, como escutou diversas vezes Jesus falando: afasta-te dele, Satanás, eu te ordeno. Naquele instante, todos os outros apóstolos em silêncio oravam fervorosamente para que pudessem alcançar o seu objetivo, mas o jovem que ali estava continuava se debatendo no chão. Então Simão Zelote, outro apóstolo de Jesus, tomado de coragem, aproximou-se
e também resolveu fazer a sua exortação. Eu te ordeno, espírito imundo, sai dele e volta para as geenas de onde não devias ter saído. E de igual modo, o rapaz, se debatendo no chão, babando sangue, continuou nos seus estertores. Os apóstolos não compreendiam. Por que é que eles não conseguiam fazer exatamente como Jesus fazia? Todos os 9 se uniram em oração, entrelaçaram as suas mãos, começaram a evocar a presença divina, com desejo de que a cura pudesse se estabelecer. Mas quanto mais eles oravam, mais o rapaz se debatia. Até que Tiago, menor, ele disse: nós nada conseguiremos. Onde está o nosso mestre na hora em que nós mais precisamos dele? E a noite, aquela madrugada, demorou a passar. E agora que o dia amanhecia, os seguidores de Jesus aguardavam ansiosamente a sua presença. E foi exatamente neste momento, quando os raios de sol se levantaram por detrás do Monte Tabor, que o pai, aflito, pôde ver pela encosta do Monte Tabor Jesus descendo, acompanhado dos 3 apóstolos que lá estavam com ele. E sem pestanejar, o pai deixou o filho com os seguidores de Jesus e correu em direção ao Nazareno. Ao chegar próximo dele, o pai ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe disse: Senhor, tem misericórdia de mim e de meu filho. Eu o trouxe para que os teus seguidores pudessem nos auxiliar, mas eles nada puderam fazer. Eu te imploro misericórdia. Jesus, olhando aquele homem que estava prostrado aos seus pés, lhe perguntou: e tu crês que eu posso curar o seu filho? Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha credulidade. Então traga à minha presença o seu rebento. E o pai então levanta-se do chão, vai correndo em direção ao local onde estava o seu filho, a alguns metros de distância. Toma nos seus braços o rapaz. Os 9 apóstolos acompanham aquele pai à presença de Jesus. Fazem um semicírculo e eis então que o pai coloca no chão o filho e Jesus percebe que aquele rapaz estava com acompanhamento espiritual. Era um espírito que o envolvia, gerando a enfermidade que ora ele sofria. E estendendo as mãos, Jesus disse: eu te ordeno, sai dele. E naquele exato momento, com a autoridade moral de Jesus, aquele espírito se afastou. O jovem, como se tivesse voltado de um letargo, de um sono, ele olha ao derredor sem saber bem ao certo onde se encontrava. Estava curado. O pai abraça o filho, chora junto com ele. Pai e filho beijam as mãos de Jesus em agradecimento. E abraçados, a família feliz se distancia. Os 9 apóstolos se entreolharam. Eles fizeram exatamente como havia ensinado Jesus. Jesus dissera quase as mesmas palavras que eles haviam dito. Por que é que eles não haviam conseguido curar aquele jovem? Mas não tiveram coragem de perguntar. Somente mais tarde, quando a noite caiu, é que Simão Zelote
fez o questionamento que todos os outros desejavam: Senhor, por que não conseguimos curar aquele jovem, se fizemos exatamente como o Senhor nos ensinou? E o mestre, então, olhando para os seus seguidores, lhes disse: por causa da vossa credulidade, homens de pouca fé, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríeis capazes de transportar montanhas. E o mestre silencia para que os apóstolos pudessem refletir sobre aquele ensinamento que Jesus trazia não apenas para os seus seguidores, mas para todos nós, aqueles que mais tarde estudaríamos os seus ensinamentos. Essa frase de Jesus ficou imortalizada: a fé que transporta montanhas. A fé é uma virtude que nós trazemos dentro de nós, mas ela precisa ser cultivada, ela precisa ser despertada e desenvolvida na nossa vida, porque a fé é como uma semente que é plantada, adubada, para que ela possa germinar, crescer, florescer e frutificar. Quando nós pegamos uma semente pequenina, nós não sabemos o que nela contém. Somente depois de plantarmos, com o tempo, à medida que ela vai se desenvolvendo, que nós percebemos a sua potencialidade. Quando nós recebemos na intimidade da nossa casa um filho, uma filha, nós não sabemos que espírito que foi aquele colocado na intimidade do nosso lar. Somente com o passar do tempo, quando a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai manifestando as suas potencialidades, também os seus equívocos, as suas imperfeições, que nós vamos percebendo o caráter daquele espírito que foi trazido ao nosso convívio. E através da educação, nós vamos aparando as arestas, vamos consertando a árvore que aos poucos vai se desenvolvendo. Na cidade de Nazaré, quando chegou José e Maria com o pequenino Yeshua, aquele que ficaria conhecido com o nome de Jesus, ninguém poderia imaginar que aquele menino de cabelos encaracolados, com a sua túnica costurada pela mãe, de sandálias de couro, que corria na cidade, brincava com outras crianças, buscava água na fonte junto com a sua mãe, que aquele seria o grande Messias, o Rei Solar, aguardado desde há muito pelo povo judeu. Então a fé é como essa sementinha que vai se desenvolvendo dentro do nosso coração. Mas em torno dela ainda há muitas dúvidas na construção da nossa fé. Porque muitas pessoas acham que fé é crença, e as crenças, elas se modificam. Quanta coisa nós criamos e hoje já não cremos mais. Quantas coisas nós cremos hoje e amanhã vamos deixar de crer. A fé é sabedoria. Para onde nós formos, nós levamos. A fé, quando está introjetada dentro do nosso ser, ela permanece robusta, ela permanece de pé. E muito antes de que um artigo religioso, a fé está estampada por todos os lugares. Aliás, há uma música popular brasileira que nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês, que fala a respeito da fé. Ela vai dar a base para o nosso trabalho dessa noite. Queria pedir à técnica para que pudesse colocar. E como é uma música muito conhecida, queríamos convidá-los também para cantar junto conosco essa bela canção.
Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, pelo sim, pelo não. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Essa música de Gilberto Gil realmente é bem inspiradora e ela fala um pouco a respeito daquilo que nós gostaríamos de trabalhar na noite de hoje, que é a construção da nossa fé. O refrão da música, tão repetido e tão conhecido por todos nós: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A música, ela nos convida ao despertamento ou ao desenvolvimento dessa fé robusta, que é aquela fé que deve se manter de pé, que não deve falhar, que deve sempre nos arregimentar na nossa existência. Mas é muito difícil nós mantermos a chama da fé nos momentos de dificuldade. Porque acreditar em Deus, saber que Ele existe, nos momentos de alegria, nos momentos de saúde, nos momentos de bonança, é muito fácil. O grande desafio é nós demonstrarmos essa certeza diante das adversidades, diante dos problemas, das aflições que ora batem à nossa porta. Nós ainda possuímos uma fé que é vacilante, ou uma fé que é condicional. Nós só acreditamos em Deus e sabemos que Ele existe quando as coisas vão da forma que nós desejamos, da forma que nós ansiamos. Mas quando por acaso a vida diz não, quando surge e bate à nossa porta o sofrimento e a dor, nós já começamos a questionar se Deus realmente existe, se há justiça ou não, porque logo comigo que sou uma pessoa tão boa.
E nós começamos a trazer questionamentos diante das experiências que nós somos convocados a passar para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual. A fé robusta, que é essa fé que finca suas raízes dentro do nosso coração, nos mantém perseverantes diante das experiências da vida. Já que aprendemos com a doutrina espírita que tudo tem uma razão de ser, que não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira, e que ninguém passa por experiências que não tenha condições de suportar. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Segundo dados estatísticos do IBGE, 99% da população brasileira diz acreditar em Deus. Apenas 1% da nossa população diz ser ateia. Mas quando nós percebemos a quantidade de pessoas, nas quais nós os incluímos, que se enveredam pelos vícios, pelas imperfeições, que não vivenciam a mensagem divina, basta nós vermos os nossos presídios, onde mais de 1% da população estão neles. Isso significa que mesmo acreditando ou dizendo acreditar em Deus, nós vivemos como se Ele não existisse. E na hora da prova, na hora das dificuldades, nós fraquejamos. Nós não nos mantemos de pé, que seria a hora de dar realmente o testemunho. A música popular brasileira, Andar com Fé Eu Vou, tem uma estrofe que diz que a fé está na cobra coral, num pedaço de pão, que a fé está na mulher. É uma forma que o autor encontrou de nos dizer que os seres cientes que existem no mundo, de alguma forma, têm essa vinculação com Deus. Porque mesmo os vegetais, os animais, especialmente os animais que não têm um pensamento contínuo, mas eles agem propensos pelo instinto, que os movimentam à busca da sobrevivência por meio da alimentação, da procriação. Há inclusive aquele texto bíblico do rei Salomão que diz que os pássaros não se preocupam com o alimento, porque eles têm os seus ninhos. Deus está sempre a prover por eles as suas necessidades. E nós, seres humanos, quando temos as nossas primeiras experiências reencarnatórias, sendo criados simples e ignorantes por Deus, vamos construindo essa nossa relação com a divindade por meio da nossa fé. É tão curioso que às vezes a pessoa diz que é ateia, mas na hora que surge a dificuldade ela fala: "Oh meu Deus, Nossa Senhora". Então, de alguma forma, aquela certeza está embutida dentro do seu coração. O indivíduo apenas não quer abrir mão. Ele quer manter-se naquele pedestal, como se ele fosse o próprio Deus. Ainda na canção, há uma parte dela que diz assim: a fé está viva e sã. A fé também está para morrer, ó triste na solidão. Todos nós, em um momento da nossa vida, passamos por aquelas experiências difíceis, aquelas que mais nos atordoam, que mais nos trazem sofrimentos. E muitas vezes, quando essas experiências aparecem na nossa jornada, nós parecemos viver o nosso vazio. Parece que estamos sozinhos. Parece que Deus se esqueceu de nós. Há um belo poema muito conhecido na literatura universal, que é o Pegadas na Areia, que traduz um pouco acerca disso. Aquele poema que diz que uma pessoa estava na praia
E ela, andando à beira do mar, começou a recordar-se da sua vida e percebeu que haviam 2 pegadas na areia enquanto ela caminhava. E andou por largos passos. E quando, em determinado instante, as cenas da sua vida se apagaram, aquela pessoa desejou olhar para trás, para olhar as pegadas que ficaram ao chão. E ela notou que naquela longa jornada, por diversas vezes na sua caminhada, haviam 2 pegadas na areia, que seriam aqueles momentos em que o Senhor estava ao seu lado, caminhando junto daquela pessoa, dando-lhe o sustento. Mas algo curioso foi quando essa pessoa percebeu que havia determinados instantes da sua vida que havia apenas uma pegada na areia. E, logicamente, a curiosidade picou-lhe para poder saber que momentos eram esses em que ela esteve sozinha na jornada. E tal não foi a sua surpresa quando descobriu que nas horas mais difíceis, nas horas mais tormentosas, é que havia apenas uma pegada na areia. E logo, logo a revolta, o desespero, o questionamento, a dúvida, a falta de fé. Por que, Senhor, nas horas mais difíceis me abandonaste? E foi naquele instante que a pessoa escutou aquela voz doce e suave a lhe dizer: deve estar havendo algum engano, porque foram nas horas mais difíceis que eu te carreguei no colo. As pegadas que tu vês na areia são as minhas pegadas. Então, na nossa jornada, muitas vezes, passando por esses momentos de incerteza, de dificuldades, de tormentas, nós acreditamos que estamos sozinhos, que o barco está sem o timoneiro, mas essa barca, que é o nosso planeta terrestre, há um timoneiro que está segurando a nau, que não deixa perdida, que é Jesus. E nós precisamos ter essa certeza, essa convicção, para nós sabermos lidar com as experiências que aparecem de uma forma diferente. No ano de 2020, 2021, quando a pandemia começou a se instaurar, ficou registrado um momento muito marcante na nossa história, que foi no mês de março de 2021, quando na Praça de São Pedro, em Roma, no Vaticano, o Papa Francisco estava sozinho, naquele lugar onde milhares de fiéis católicos sempre se reuniram para escutar a sua voz. E ele sozinho encontrava-se ali para falar para o mundo diante de uma cadeia nacional de televisão. E o seu discurso, ou o seu sermão daquele dia, foi em torno de uma passagem evangélica que fala de Jesus acalmando a tempestade. E o Papa Francisco dizia que nós estávamos vivendo dias de tormenta, dias tempestuosos, em que o mar da terra estava agitado simbolicamente. E que Jesus, ao nosso ver, parecia estar dormindo. E como os apóstolos desejávamos acordá-lo para que ele pudesse fazer algo, mas Jesus estava atento. Ele sabia o que estava acontecendo e a nossa necessidade de aprendizado, para que no momento oportuno ele pudesse acalmar a tempestade, como de fato tem acontecido nos dias atuais. Então é preciso nós confiarmos, e essa confiança que é a fé que nós precisamos desenvolver dentro do nosso coração. Mas a fé, ela não se adquire apenas frequentando uma casa religiosa. Muitas pessoas acham que ter fé é vir todas as terças-feiras na reunião pública do Centro Espírita Jesus de Nazaré, assistir à reunião,
tomar o passe, beber a água fluidificada e voltar para casa. E essa é a demonstração de fé do indivíduo. Mas fé é muito mais do que isso. A fé, ela se demonstra na nossa vida por nossas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Fé não é artigo religioso. A fé precisa estar presente em tudo na nossa vida e já é alvo de estudos científicos. Saiu dos templos religiosos para entrar na nossa vida diária. Hoje constatou-se a importância de nós termos fé em nós mesmos. Porque quem não acredita em si, não acredita em mais ninguém. Se nós não acreditamos nas nossas potencialidades, na certeza de poder sair daquela condição, de conquistar algo, de mudar a nossa vida, como é que nós vamos transformá-la? Quantas vezes na nossa jornada nós duvidamos de nós mesmos? Estamos desempregados, vamos fazer uma entrevista de emprego. E ao sair de casa, nós já verbalizamos para os nossos familiares: eu vou nessa entrevista, mas eu tenho certeza que eu não vou ser chamado, porque vão ter outras pessoas mais qualificadas do que eu. Saímos para fazer uma prova de vestibular, ou às vezes de um concurso público. Eu vou fazer essa prova porque paguei por ela, mas tenho certeza que não vou passar, porque outras pessoas estudaram mais do que eu. E essa dúvida que gera dentro de nós, a incerteza que somos capazes, nos leva a retroagir na nossa jornada, nos leva a ficar estagnados. Mas quando nós temos a certeza dentro do nosso coração, nós nos movimentamos, nós vamos à busca. É preciso ter fé de que vamos conseguir os nossos objetivos, os nossos ideais, inclusive as coisas materiais. Eu tenho fé que vou comprar a minha casa própria. Eu tenho fé que vou fazer a viagem do ano dos meus sonhos. Eu tenho fé que vou comprar o meu carro. Porque isso também movimenta o nosso ser para as conquistas da terra, que são naturais. Mas a fé se expressa na intimidade do nosso ser, quando nós nos vinculamos ao mais alto. Com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais, aqueles com os quais nós criamos essa relação de intimidade, fazendo com que possamos seguir à frente, ter uma base segura para vivenciarmos as experiências da nossa vida. Ao momento da canção Andar com Fé Eu Vou, que Gilberto Gil diz assim: mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, ou pelo sim ou pelo não. A ciência, através de diversas pesquisas, pôde constatar que a fé é algo intrínseco, é algo que nós trazemos dentro de nós. E quem descobriu isso foi um geneticista americano chamado Jim Hammer. No ano de 2002, ele pôde constatar, através de experimentos científicos, que a fé é uma potencialidade que nós trazemos a ser construída dentro do nosso coração e especialmente na nossa mente. Este geneticista de Hammer escreveu um livro que se chama Gene de Deus. Não é um livro espírita, é um livro que se encontra nas livrarias convencionais, mas que vale a pena ler, porque fala dessa realidade que vai além da religião. O Dr. Jim Hammer, ele começou a pesquisar a fé porque ele percebeu que, colocando seus pacientes dentro do eletroencefalograma,
e tirando fotos do cérebro desses pacientes, que havia uma certa luminosidade nessa parte central do cérebro, nos lobos frontais. Havia uma certa luminescência. Mas o mais interessante é que essa luz era variada de paciente para paciente. Alguns, essa luz estava mais intensa, outros, essa luz estava menos intensa, e alguns poucos, a luz estava quase que apagada, mas ali estava em potencial. E é claro que, como um pesquisador, ele quis entender do que se tratava e pôde fazer diversas experiências. Então ele colocava os pacientes dentro da máquina e fazia um teste. Falava palavras soltas, substantivos comuns, como mesa, cadeira, porta. E aquela luz, ela não se manifestava. Mas quando ele dizia uma palavra referente à espiritualidade ou à religiosidade, Deus, Jesus, Maomé, Bíblia, Corão, aquela luz brilhava. Então ele percebeu que nós tínhamos no nosso cérebro um ponto que ele chamou o ponto de Deus, o gene de Deus, o local onde se manifesta no nosso organismo físico a nossa fé em Deus. Mas ele percebeu que alguns pacientes, essa luz era quase que apagada, embora estivesse latente, e foi pesquisar e descobriu que eram os ateus, aqueles que diziam que não acreditavam em Deus. Ali estava a potencialidade para poder ser desenvolvida. Mas Jesus já havia nos dito isso desde antes, quando o Mestre nos ensinou: brilhai a vossa luz diante dos homens. Não colocai o vosso candeeiro debaixo do alqueire, colocai sobre ele, para vos iluminar e todos aqueles que estão ao seu derredor. A fé é essa potencialidade a ser despertada dentro do nosso coração. Quando nós temos fé, nós somos capazes de movimentar montanhas, conforme nos ensinou Jesus. Logicamente que não são as montanhas que nós vemos nas estradas, as nossas Minas Gerais. São as montanhas interiores. Aquelas que nós criamos com a nossa mente, criamos com as nossas escolhas infelizes. Quando nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, que Deus nos ampara e nos oferece forças, nós seguimos adiante, sobrepujando estes obstáculos, vencendo a nós mesmos, iluminando o nosso ser. Diante da fé, a doutrina espírita, ela nos apresenta do ponto de vista religioso dois tipos de fés. Nos fala acerca da fé cega e da fé raciocinada. O Espiritismo nos apresenta uma fé que raciocina, que questiona, que busca encontrar respostas. Durante muito tempo nós aprendemos que a religião nos trazia conceitos que nós deveríamos aceitá-los, porque eram mistérios de Deus, eram informações que não podiam ser questionadas, porque vinham das mãos do Criador. Mas com o passar do tempo, à medida que nós fomos evoluindo, inclusive o nosso intelecto, começamos a perceber que muitas situações precisavam ser questionadas, precisavam ser melhor compreendidas. Não poderíamos tomar ao pé da letra o ensinamento para não incorrermos em erros. E foi por meio deste raciocínio que os homens foram buscando respostas. Nós poderíamos exemplificar quando lemos as páginas do Evangelho: se o teu olho for motivo de escândalo,
arrancai-o. Se a tua mão ou o teu pé for motivo de erro, melhor arrancá-lo do que entrar com ele e trazer para ti a maldição. Ora, imaginemos se nós fôssemos colocar em prática o ensinamento como está escrito. Tenho a certeza que a maioria de nós que estamos aqui nessa noite estaríamos sem olhos, sem mãos e sem pés. Porque quem de nós nunca nos equivocamos nessas áreas? Pela visão, pelas mãos equivocadas, pelos pés que nos levaram a fazer o que não devia. Então é uma simbologia que o Evangelho nos fala de nós tolirmos, de nós cortarmos o mal pela raiz, mas nas atitudes, transformando o modo que nós vemos, o modo que nós agimos com as mãos, ou o modo que nós caminhamos. E isto é fé raciocinada. Isso é uma fé que busca compreender. Logicamente, não podemos tomar uma atitude de cepticismo, que é outra coisa. Nós duvidamos de tudo, questionamos de tudo. Sou São Tomé, só creio se ver. A proposta não é essa. A proposta da fé raciocinada é buscar o questionamento, é buscar inquirir, encontrar respostas, mas com base no bom senso, na razão, com base no entendimento da vida. Não apenas duvidar por duvidar, mas ter bases para essa dúvida. E o Espiritismo nos auxilia a fazer este caminho, a começar por Allan Kardec, quando fez 1019 perguntas aos espíritos e nos trouxe o Livro dos Espíritos. Muitas pessoas acreditam que os benfeitores espirituais não podem ser questionados. Podem e devem, quando temos razão para isso. Quando nós temos conhecimento para fazê-lo, a fim de que eles possam nos trazer informações, orientações, alargando ainda mais o nosso entendimento acerca da vida. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra basilar da doutrina, que trabalha os ensinamentos de Jesus, no capítulo 19, que fala acerca da fé que transporta montanhas, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito José, escrita em 1862, em Bordeaux, que diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Por meio da fé, nós vamos despertando outras potencialidades dentro do nosso coração. A fé gera frutos, ou seja, é mãe, tem filhos. A esperança, que é essa certeza do porvir, do futuro, de dias melhores. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Agora mesmo nós vivíamos momentos de tempestade aqui em Divinópolis. A chuva caía, agora já terminou. Apaziguou, depois chove de novo, amanhã nasce um outro dia. E a vida é esse cotidiano de renovação, que sempre vai gerando novas experiências. E a caridade, que é a base da nossa fé, porque é o trabalho, é a realização, é colocar mãos à prática. Não apenas bater no peito, dizendo que acreditamos em Deus, mas mostrar isso por meio das nossas atitudes. E conforme está nas páginas do Evangelho, que todas as vezes que nós fazemos a um desses pequeninos, estamos realizando ao próprio Senhor, nós então nos vinculamos nessa trajetória de experiências que vão fazendo com que nós nos iluminemos para iluminar aqueles que estão ao nosso derredor. Jesus, quando esteve na terra, ele demonstrou a fé e pôde mostrar a todos nós a sua importância. Porque por diversas vezes, ao curar, e Jesus realizou
segundo narram os evangelistas, 27 curas. Na grande maioria delas, ele trouxe uma frase muito marcante: vai, porque a tua fé te curou. A fé é uma mola propensora para que nós possamos obter aquilo que nós desejamos. O indivíduo precisa ter fé para poder alcançar. Quando nós adentramos a cabine de passe e vemos o passista nas movimentações, distribuindo a energia para a recuperação do nosso corpo e do nosso espírito, se nós não tivermos fé e a certeza de que ali estamos recebendo, nós sairemos tal qual entramos, porque não abrimos espaço mental para receber essas emanações. Assim também ocorria com Jesus. Diante daqueles indivíduos que o procuravam, e eles tinham a certeza que Jesus poderia realizar. Na passagem evangélica que nós trouxemos logo no início do nosso trabalho dessa noite, a cura do menino epilético, quando o pai disse a Jesus que os seguidores dele nada puderam fazer para o seu filho, e Jesus lhe perguntou: e tu crês que eu posso curar o seu filho? Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha credulidade. Ou seja, mostra-me, Senhor, que poderás realizar. Então traga o seu filho e eu o farei. Este envolvimento da fé nos faz realmente alcançar e realizar maravilhas. Mas ao falar da construção da fé e o quanto ela é importante para a nossa jornada, como iniciamos o nosso trabalho com uma passagem evangélica, e o evangelho é para todos nós o roteiro, o modelo e guia para a nossa caminhada, nós queríamos finalizar também com uma passagem de Jesus pela terra. Aquela era uma tarde fatidiosa. Jesus havia sido julgado no pretório, fora condenado à crucificação. Pilatos havia lavado as suas mãos diante da multidão, e sobre o ombro do meigo rabi foi colocada a cruz, que segundo os historiadores pesava em torno de 70 quilos. Pelas suas estreitas de pedras largas de Jerusalém, o mestre em silêncio vai em direção ao Monte Gólgota. Ele carrega a sua cruz para nos ensinar a carregar as nossas cruzes. E durante aquela caminhada, naqueles quilômetros que eram o pretório até o Monte Gólgota, que ficava fora dos muros da cidade, eis que Jesus, por diversas vezes, caiu na jornada. E numa delas, mesmo auxiliado por Simão o Cirineu, o homem que estava ali na cidade de passagem, que viera buscar remédio para a filhinha que estava doente, que foi obrigado pelo soldado a ajudar Jesus a carregar a sua cruz, ele não suporta o peso dela e ele tomba ao chão pela terceira vez. E foi naquele instante que Jesus cai ao chão. Ninguém sabe explicar como uma mulher dadivosa, uma mulher que ama, ela consegue furar a guarda romana e vem aos pés de Jesus, caída ao chão. Ela retira da sua cintura o linho que estava amarrado e ela leva aquele pano à face ensanguentada de Jesus para poder enxugar o sangue que dali escorria. E quando Verônica, conforme é chamada pela Igreja Católica Apostólica Romana, ela enxuga o rosto de Jesus, ela volta no tempo. Naquele momento ela volta aos dias em que conheceram o Mestre. Ela havia saído da sua cidade, vivia em Cesareia de Filipe. Era marcada pela dor e pelo sofrimento. Há 12 anos, sofria de um fluxo de sangue
que nenhum médico havia logrado curar. Ela já havia procurado diversos médicos, havia gasto muito dinheiro, utilizado de diversos medicamentos, mas o fluxo de sangue não cessava. Naquele tempo, uma mulher que tivesse qualquer fluxo de sangue, fosse menstrual ou qualquer outro, ela era marcada, estigmatizada, porque era chamada de impura. E daí nós podemos imaginar o peso que carregava essa mulher sobre os seus ombros, já que durante 12 anos manteve-se com aquela enfermidade. Agora, ela tinha ido em Cafarnaum, soubera que uma cidade maior talvez encontraria algum alento, algum medicamento para a curar. E quando chega na cidade, ela ouve falar de Jesus. O homem que tem curado a muitos, que tem trazido vida àqueles que estavam tidos como mortos, que tem trazido vista aos cegos, feito andar paralíticos, limpado leprosos, trazido bom ânimo ao coração daqueles que estavam desesperançados. E a esperança brotou dentro do coração daquela mulher. Ela tinha certeza de que Jesus podia curá-la. Procurando pelo mestre na cidade, onde quer que ela fosse, não o encontrava. Foi quando, de repente, ela viu um homem envolvido por uma multidão. Ele estava à frente. A túnica vinha até os seus pés. O cabelo partido ao meio, a forma e uso dos nazarenos, se misturava à barba que lhe descia pelo tórax. A sua testa era larga, os olhos eram como duas estrelas encrustados ali, os lábios polpudos. Era um homem que, quando visto, tocava o coração. Era ele. Só podia ser Jesus de Nazaré. O desejo dela era gritar, pedir a ele que a curasse. Mas ela tinha vergonha, era impura, uma mulher de fluxo de sangue há 12 anos. Não podia conversar, não podia estar com ele. E ela tem medo, ela recua. E quando Jesus passa, ela tem a convicção que se ao menos tocasse nas suas vestes, na orla da sua túnica, do seu manto, ela ficaria curada. Então ela embrenha-se no meio da multidão e consegue tocar na orla do manto de Jesus. E naquele instante ela sente um influxo a envolver o seu ser. O sangue foi estancado e o mestre parou a marcha. Quem me tocou? Simão Pedro, que estava ao seu lado, disse: Senhor, todos estão te tocando. Como é que eu vou saber quem te tocou? Quem me tocou? De mim saiu virtude. E aquela mulher ajoelhada aos pés de Jesus em prantos, diz a ele: fui eu, Senhor, quem te tocou. Ele a soergue do chão e lhe diz: vai, porque a tua fé te curou. E nós podemos imaginar a alegria dessa mulher, que há 12 anos procurava a cura e que agora havia encontrado em Jesus. Ela retorna para Cesareia, envolvida pela felicidade. O seu desejo é contar a todos o que havia lhe acontecido. Ela conta aos seus parentes, ela conta aos seus amigos, ela conta na cidade, já que todos a conheciam como uma mulher impura. Mas ela, que achava que ia encontrar alegria, começou a viver um vazio existencial, uma estranha saudade, até que percebe que era de Jesus, o homem que havia lhe devolvido a vida. E ela decide procurá-lo. Ela se torna uma das suas discípulas. E agora estava ali Verônica, a mulher hemorroíça, secando o sangue que escorria da face de Jesus. E quando naquele instante ela volta à sua consciência objetiva, lembrando-se do seu passado, ela olha para a toalha e ali está a face de Jesus encrustada. Se um dia ele secara o seu sangue, agora era ela quem secava o sangue dele.
E ela levanta-se então diante da multidão de desocupados que ali se encontram. E ela estende aquele linho branco para a multidão e canta. Ó vós homens que transitam pelo caminho, atende, atende, atende a prece, a dor do meu mestre, que a sua dor também seja a nossa dor. Até que um soldado a retira e os olhos de Jesus, com gratidão, são direcionados àquela mulher que demonstrou a sua fé. Que possamos construir a nossa fé, para que possamos demonstrá-la no nosso dia a dia, por meio das nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz, hoje e sempre.